Nós temos diante de nós aqui uma declaração que o próprio Senhor Jesus, através do apóstolo João, revela o dia da sua vinda, aonde todo o olho verá. E eu, estudioso da Bíblia como eu sou, como eu gosto de estudar a Bíblia, eu tenho aprendido muito com ela e, olhando eu para a Igreja de Cristo, nesta última hora, eu tenho visto uma igreja que, pelos levantes do inimigo, que pelas circunstâncias que são impostas pelo inimigo das nossas almas, eu vejo uma igreja que está tentando, que está querendo caminhar na presença do Senhor. Eu vejo a igreja de Cristo como uma noiva que está sendo flertada por uma outra pessoa. Esta noiva, ela recebeu juras de amor. Esta noiva, ela tem uma promessa de um matrimônio que nunca terá fim. Aleluia. E este noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem feito juras de amor, ele tem feito grandiosas promessas de fazer esta noiva feliz após consumarem o casamento e fazê-la feliz eternamente. Mas durante este tempo que antecede o dia do matrimônio, existe uma pessoa flertando esta noiva, cobiçando esta noiva, querendo desviar o foco dela, querendo enganá-la, querendo fazê-la desistir de se casar com este noivo. Aleluia. E este é o inimigo das nossas almas. Este que uma vez tentando Jesus foi resistido 3 vezes. E hoje, depois de ter feito as mesmas aquelas propostas que fez para o noivo na tentação do deserto, aquelas 3 tentações, onde é dito para nós em Mateus capítulo 4, ele lança essa mesa, visto que foi derrotado pelo noivo, agora ele parte para a noiva, em direção à noiva, com o objetivo de fazê-la cair em tentação, fazê-la desistir desse matrimônio. Ele tem feito promessas enganosas, ele tem feito promessas falsas, tem prometido glórias, manjares que se dissiparão, que acabarão, passageiras, porque a aparência deste mundo passa. E eu vejo uma igreja hoje confusa, eu vejo uma igreja hoje com dúvidas, eu vejo uma igreja tentada a desistir das promessas deste noivo. Aleluia. E nós podemos ver, podemos contemplar os resultados das setas que este usurpador tem lançado na noiva. Muitos estão em dúvida, muitos estão perdendo o foco, muitos estão perdendo a direção, muitos estão fazendo exatamente como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, quando o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E assim também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, andando conforme as suas próprias cobiças. Ou seja, andando conforme lhe parece ser melhor aos seus próprios olhos. Como Israel um dia fez, antes de haver rei em Israel. Aleluia. E é por isso, e é exatamente por isso, que
Nessa leitura que eu fiz aqui em Apocalipse 1:7, olha só, no final diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Se lamentarão. Muitos vão se lamentar por ter se apostatado da fé. Muitos vão se lamentar por ter tido a oportunidade da grande salvação. E estão desfalecendo. E estão se deixando enganar pelas cantadas desse usurpador. Das investidas que ele faz para nos desviar do foco, para nos fazer desistir do plano de casarmos um dia com Cristo na eternidade. E somente aquele que estiver cheio do Espírito Santo vai poder resistir, vai discernir o que estamos vivendo, vai discernir a voz do usurpador e a voz do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aleluias. Verdade. Meus irmãos, como eu disse no princípio, há algum tempo, para não dizer muito, que eu não tenho ouvido falar nas igrejas de salvação. Eu não tenho ouvido falar de amor a Deus sobre todas as coisas. Eu não tenho ouvido falar do juízo de Deus. Eu não tenho ouvido pregações contra o pecado. Mas eu, nesta noite, quero te mostrar que Jesus vai voltar. Que Jesus está às portas. E somente aquele que estiver cheio do Espírito Santo, e somente aquele que estiver ligado na videira verdadeira, Aleluia. somente aquele que tem aberto a porta do seu coração, permitindo Jesus entrar, vai poder cear nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Glória te damos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, é o teu nome, Senhor. maravilhoso és tu, meu Deus. Aleluia, glória seja a Deus. É verdade. Glórias a Deus, meus amados. Note, exatamente hoje, nesses dias, quanto a gente não ouve falar de Jesus. Olha, eu não tenho ouvido pregações, mensagens que fazem menção exclusivamente da volta de Cristo, mas a gente ouve falar: irmãos, Jesus vai voltar, irmãos, Jesus vai voltar, irmãos, Jesus vai voltar. Mas acontece que muitos não estão crendo mais nisso, pastor. E por conta dessa demora, que não é demora na verdade, mas Deus retarda a sua vinda com o propósito de alcançar mais almas, com o propósito de que aqueles que estão se desviando ouçam a voz do Espírito Santo, se arrependam e voltem. Esse é um dos motivos pelos quais Jesus não volta, porque Ele não quer que ninguém se perca. Glória a Deus. Ele não quer que ninguém se perca. Mas, por causa dessa apostasia, nós estamos vivendo um período de apostasia muito grande. É verdade. Estamos como nos dias de Noé. Estamos como nos dias de Noé. Olha só, meus amados, eu vou lá em Lucas. Olha só, quem quiser acompanhar comigo agora, já não vai ser mais eu quem vai falar, mas vai ser a Bíblia. Eu vou pegar com a Bíblia agora. Olha só, em Lucas capítulo 17, no versículo, aleluia, Glória te damos, Senhor. no versículo 26, olha só, Lucas 17, 26 diz assim, olha: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Você entendeu isso aqui? Assim como foi nos dias de Noé, também vai ser nesses dias da vinda do Filho do Homem. Aleluia. Olha só, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Irmãos, sabe quantos anos Noé ficou pregando
depois que Deus falara com ele, pedindo para ele construir a arca, ele pregou 100 anos. Ele ficou pregando 6 anos. 100 anos. Ninguém deu ouvidos. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. E eu ainda vou mais além. Olha, a família dele, de Noé, só foi salva por causa de Noé. Porque nem a família dele era digna, se fosse ver. Nem os filhos deles eram dignos. Deus poupou eles porque Noé precisava de ajuda também dentro da arca para cuidar dos animais e dos afazeres ali. Porque foi muito tempo que eles passaram dentro da arca. Por isso também que a família de Noé foi poupada. Mas tudo bem, ninguém ouviu. E assim estamos no dia de hoje. A gente prega que Jesus vai voltar, nós clamamos por santificação, nós clamamos por consagração, nós clamamos por temor a Deus, nós clamamos por obediência a Deus, nós clamamos por santidade. A igreja clama por santidade, mas muitos não estão crendo mais. Muitos não estão crendo. E olha, e o pior é que todas essas coisas foram escritas para aviso nosso, foi para nos exortar, foi para nos avisar que essa história de Noé está aqui para os nossos dias. Mas muitos estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Cuidado, crente. Cuidado, crente. Jesus disse que a gente tem que porfiar por andar pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Porque é apertado o caminho que conduz à salvação, poucos são os que o encontram. Eu quero ser um desses poucos. O caminho é estreito, é dificultoso de passar por ele, é doloroso, às vezes a gente se rala, se machuca. Isso significa as adversidades da vida. Mas Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem sensato, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, assopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque está alicerçada, firmada, fundada sobre a rocha. Glórias a Deus. Mas aquele que ouve e não pratica é o contrário de tudo isso. Meus irmãos, nesses últimos dias, nós precisamos de palavras que nos confronte. Precisamos colocar um espelho diante de nós. Precisamos ouvir palavras que nos levam a refletir no profundo da nossa alma, que nos levam a olhar para nós mesmos e ver como estamos diante da presença do Senhor. É verdade. Olha só. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Assim, hoje, o maior foco da igreja, infelizmente, são essas coisas. É prosperidade. O cristão não quer sofrer. O cristão não quer a luta. Ele quer só vitória. Ele quer carro, ele quer dinheiro, ele quer comer bem, ele quer vestir bem, ele quer lazer, ele quer viagens. Mas ele não quer cumprir o ID de Jesus Cristo. Ele não quer. Ele não quer passar meia hora de joelhos na presença do Senhor. Vou falar, jogar baixo ainda, meia hora. Quanto mais uma. Ele não quer jejuar. Jejuar. Ele não quer se consagrar. Ele não quer ler a palavra. Como vai vencer? Como vai se encher do Espírito Santo? Porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17, o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Meus irmãos, Jesus está às portas. Jesus está voltando. Olha como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim, olha aqui no versículo 30, que coisa tremenda. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar.
Aleluia. Eles não creram. As pessoas do tempo de Noé não creram. Viviam do jeito que queriam. Acha vai chover nada? Nunca choveu, Noé? Que absurdo! Nunca choveu? Como que você vem me falar que vai cair essa chuva toda que você está dizendo aí? Escarneciam, zombavam. E aí, quando começou a chover, quando ficou quando ficou 24 horas chovendo, aquele povo começou a pensar. 2 dias, 3 dias. E aí, quando eles viram a água subindo nos seus pés, e quando eles viram as águas subindo na sua canela, no joelho, na cintura, no tórax, aquele povo já estava desesperado, querendo entrar na arca para ser salvo. Mas já era tarde. Já era tarde. É por isso que a palavra em Apocalipse 1:7 diz que todas as tribos da terra se lamentarão, porque não creram, não perseveraram, pois somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Meus amados, é muito sério. É muitíssimo sério. Aleluia, Deus. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Olha só. Aqui em Mateus capítulo 24. Aleluia, Jesus. Glorificado. Deus tremendo. Deus está falando, meus irmãos. Aleluia, Deus. Fala, Jeová. Nos ensina, Senhor Deus. No versículo 35 do capítulo 24 diz: o céu e a terra passarão, Verdade. mas as minhas palavras não hão de passar. É verdade. Não vão passar as minhas Oh, palavras. glória. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E aqui também diz aí, como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Meus irmãos, nós somos o povo mais perseguido pelo diabo. Nós podemos sentir na nossa própria pele todos os dias. Se você é um crente que tenta andar dignamente na presença do Senhor, se você é um crente que procura ler a Bíblia, se você é um crente que se consagra, se você é um crente que ora, se você é um crente que jejua, se você é um crente que se reveste da armadura de Deus, se você é um crente que o adora em espírito e em verdade, se você é um crente que guarda a palavra de Deus, eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa noite tem sentido os ardis, a sagacidade do inimigo. Verdade, Deus. Você tem sentido as afrontas, os deslevantes, as setas, os dardos. Jeová. Aleluia. Verdade, Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você tem sentido, não tem? Você tem visto como está sendo que o inimigo se levanta para te derrubar, né? O quantos manjares, quantos pratos ele não te oferece, né? Você tem sido tentado como Jesus foi, não tem? Deus, está poderoso. Todo dia o inimigo quer te levar ao pecado, não quer? Pelo menos é assim comigo. Desse jeito, Pai querido. Comigo acontece. Quanto mais eu tento guardar a palavra, mais eu sinto aprovação. Certeza. Aleluia. Aleluias. Não acredite nas flertadas deste usurpador, deste atrevido. Continue crendo nas promessas deste noivo. As promessas dele são eternas. As promessas dele são verdadeiras. Aleluia. Não vacile, não. Não vacile. Meu Deus. Meus irmãos, olha só. Aqui. Eu vou te dar. Olha só o que acontece aqui. Ó. No Mateus capítulo 4, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente,
que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Esse vai ser bem-aventurado. Mas olha só o problema aqui, ó. Olha o que vem aqui embaixo desse versículo. Em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Olha só o que ele promete. Você não quer herdar as riquezas celestiais? Você não quer andar nas ruas de ouro? Aleluias. Glória a Deus. Mas, olha só. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados. Sabe o que eu vejo nisso aqui? Sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu entendo nisso aqui? Ele está falando, Jesus está falando, na verdade aqui, daquele que dá ouvidos a doutrinas de demônios e que começa a viver uma vida relaxadamente na presença do Senhor. É desse jeito. É isso que eu entendo com esse versículo aqui. Aleluia. Aquele que deixa de orar. Aquele que não aguenta ficar 5 minutos de joelho no chão. Aquele que pega na Bíblia uma vez por mês, olha lá. Ou só abre quando vem para a igreja. Aquele que não se consagra, não mortifica sua carne através do jejum. Aquele que vive em desobediência à sua palavra. Em transgressão, em rebeldia. É isso que está falando aqui, ó, esse versículo. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e na hora em que não o sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia. Isso mesmo. Cuidado, crente. É somente para aqueles que perseverarem até o fim. Aleluia. Aleluia a Deus. Ou será que você não se assentou a fazer os cálculos dos gastos que lhe custaria para seguir a esse Jesus? Ou será que você levantou a sua mão na emoção, eu aceito Jesus? E aí, quando vem a tribulação, quando vem a afronta, a perseguição, quando vem a dificuldade, quando vem os levantes do inimigo, quando vem as provações, você já se ofende, já começa a perder a sua fé, a sua força, o seu vigor espiritual, começa a deixar de se revestir da armadura de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, cuidado. Aleluia. Vamos perseverar até o fim. Bem, a Igreja de Cristo está vivendo dias difíceis nesses últimos dias. Nós podemos ver com os nossos próprios olhos o cenário da Igreja Mundial. A Igreja de Cristo, a fase difícil, a apostasia, o escândalo dentro da igreja. Jesus. Aleluia. Jeová. E nós fomos colocados para ser testemunhas de Cristo, para testemunhar das boas novas. Verdade, Pai. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui como dispenseiros nas mãos do Senhor. Testemunha dele. Vai fazer o quê? Testemunhar que Jesus está construindo um reino que durará para sempre e todos têm acesso a ele, se quiserem. Jeová. Aleluia. Glória a Deus. Agora, eu vou dar alguns versículos aqui para que Jesus nos deu para nos ensinar a caminhar na presença dele. Aleluia, Deus. Eu falei do problema. Agora eu vou dar a solução. Aleluia, Eu Deus. vou dar o remédio para a igreja. Glória, Amém? glória, glória. Amém.
Olha só aqui em Marcos. Aleluia, seu Pai. Marcos capítulo 13. No versículo 32. Marcos 13:32 diz assim, olha. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Irmãos, olha só o que diz aqui o versículo 33. Olhai, olha para a tua vida, olha para o espelho da tua alma, confronte-se a si mesmo, examine-se a si mesmo, para saber se você está na fé, para saber se você está no centro da vontade de Deus. Santo Deus. Aleluia. Olhai e vigiai. Vigiai. Sabe, vou falar de mim. Muitas vezes eu, na minha tentativa de vigiar, eu porfio por vigiar. Sabe, o inimigo, ele é tão astuto, tão sagaz, que existem certas situações que quando eu vejo eu já estou envolvido. Quando eu vejo, quase já é tarde demais. Meu Deus. Sabe por quê? Falta de vigilância. Falta do Espírito Santo. Falta de guardar a palavra. Sabe por quê? Sabe o que Jesus diz? Lá em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, ele diz assim, olha. Aquele que guarda a minha palavra é o que me ama. Você diz que ama Jesus, né? Mas para Jesus, aquele que o ama é aquele que guarda a sua palavra. É verdade, Deus. E aí, sabe o que acontece quando você guarda a palavra de Deus? O Pai também vai te amar, e Ele virá juntamente com seu Filho e fará morada em você. Aleluia. E quando Ele faz morada em você, aí você vai conseguir vigiar. Porque o Espírito Santo, Ele é a única força, Ele é a única fonte, Ele é a única inteligência que pode dominar o caráter corrompido do homem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o único. O Espírito Santo é como se fosse um formão. Verdade, Deus. Ele vai lapidar você aqui, ali. Ele vai te direcionar aqui. Ele vai te mostrar aqui. Ele vai te lembrar fazer daquilo ali. Ele vai te conduzindo. Ele vai te direcionando. Ele vai te iluminando. Ele vai te despertando. Ele vai te ressuscitando. Ele vai te recriando. Ele vai te renovando. Ele vai te santificando. Aleluia. Aleluia. É por isso que precisamos do Espírito Santo. É Ele que nós temos entre nós. Ele veio para uma finalidade: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. E precisamos deixar Ele nos convencer, abrir o nosso coração, não endurecer a serviço. Aleluia. Olhai, vigiai e orai. Olha o remédio aqui. Você quer vencer? Você quer ser vencedor? Olha aqui. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. É verdade, Pai. Não vos ache dormindo. É por isso que na leitura oficial nós temos lá em Efésios capítulo 5, onde foi citado: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia.
Olha, e as coisas, aqui no versículo 37, e as coisas que vos digo, digo-as a todos. A todos. Glória Olha, a Deus. vigiai. Temos que vigiar. Jesus está às portas. Muitos não estão crendo. Você crê que Jesus vai voltar? Do fundo do seu coração. Eu creio. Aleluia. Olha, eu só sei de uma coisa aqui. Está chegando o dia que os corações vão ser provados. E tudo aquilo que está oculto será revelado. Está chegando o dia é que nós vamos saber se realmente nós estamos apercebidos. Está chegando o dia que nós vamos, que a obra de cada um vai ser manifesta. Está chegando o dia em que nós vamos ver aquele que creu e aquele que não creu. Verdade. Está chegando o dia. Você pode dizer para mim aqui agora, eu creio na vida de Jesus. Mas será que as suas atitudes, a sua maneira de viver demonstra isso? Glória a Deus. Aleluia. Olha só, aqui em Lucas, capítulo 21. Estou encerrando, estou terminando, irmãos. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Olha o remédio aqui. E olhai por vós, para que não aconteça, que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Meu Deus! Quantos não estão embriagados? Quantos não estão comendo os mais absurdos manjares deste mundo? Quantos não estão buscando estabilidade e conforto neste mundo? Quantos não estão entorpecidos, embriagados pelas seduções do inimigo? Quantos? Olha, aqui, esse é o remédio. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço. Olha, é repentino, é como um ladrão de noite, ninguém vai saber a hora, ninguém vai saber o momento, pode ser daqui a 1 minuto, alguns segundos, 1 hora, meia-noite, qualquer momento. E nós temos que estar sempre preparados. Aleluia. Aleluias. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Meu Deus, que palavra poderosamente maravilhosa. Que exortação, que chamado, que convite. É verdade. Não se preocupa. Não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. São os gentios, são os pagãos que se preocupam com essas coisas, segundo Jesus dizendo em Mateus capítulo 6, no final. Mas buscai antes em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Olha só, irmãos, olha o que é que Paulo diz para nós em Romanos capítulo 12, no versículo 16. Olha aqui, isso aqui é conselho de Jesus. Não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa. Busca somente o reino de Deus em primeiro lugar, priorize. Olha aqui que diz, ó. Sede unânimes entre vós, unidos, com o Pai, como Cristo é com o Pai, temos que ser um. É isso que ele dizendo, unanimidade, unidade. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Acomodai-vos às humildes, não ambicioneis coisas maiores que são a ti, porque por causa disso, olha só aqui, em 1 Timóteo capítulo 6, olha o que acontece aqui no versículo
7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Aleluia. Isso está falando de vida piedosa, uma vida sem ambição, sem uma cobiça exacerbada. Com certeza. Deus. Não precisamos disso, nosso reino não é aqui, o nosso descanso não é aqui, estamos aqui de passagem, não precisamos de tudo isso. É verdade, Deus. Se Deus der, tudo bem. Não, eu não estou pregando aqui, não. Se uma porta for aberta, se for vontade de Deus, abrace, agarre a oportunidade. Mas isso não pode tirar o teu foco principal. Isso não pode atrapalhar você de servir ao Senhor. Glória a Deus. Isso não pode, não podemos deixar. Porque aí então já vamos sair fora. Sabe por quê? Porque olha o que acontece aqui com aqueles que querem ser ricos. Ó, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências. Glória a Deus. Olha, Aleluia. muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Por amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É por isso que a Bíblia aconselha você a não ambicionar coisas altas, a acomodar as coisas humildes. Como era a igreja de Atos 2. Pelo contrário, se alguém tinha alguma coisa a mais, eles vendiam e davam, quando depositavam nos pés dos apóstolos para poder ajudar as outras pessoas que ali necessitavam. E hoje nós temos uma ganância. E hoje nós temos uma avareza muito grande dentro da igreja. Tudo é sinônimo de prosperidade. Tudo, se não tiver bênção material, não está bom para o homem. Glória a Deus. Olha só, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Olha só, vamos mais um pouquinho aqui em Hebreus, para finalizar essa parte. Aleluia. Olha o que diz em Hebreus capítulo 5. Capítulo 13, aliás. Capítulo 13, versículo 5. Olha só, nós temos que depositar esse tipo de fé, esse tipo de confiança. A nossa confiança terrena, material, tem que estar no Senhor. Olha aqui em Hebreus 5, ó. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz: não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o nosso ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia, Deus. A fé do crente está nessas promessas. A fé daquele que anda Glória a Deus. por fé e não por vista está nas promessas de Deus. Aleluia. Verdade. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Aleluia, Deus. Por quê? Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Verdade, Pai. E aí é aonde que casa. É aonde que a gente. E aí é aonde que, no final, depois de termos ouvido tudo isso, nós temos que praticar o que foi lido na leitura oficial. Efésios 5. Olha só. Sede, pois, de imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, e encheu suave. Olha, irmãos, isso aqui que eu vou ler aqui é a maneira que o crente tem que andar. É o estilo de vida que Jesus requer daquele que espera a sua vinda. É o que ele deseja. É o que ele deseja. É assim que temos que esperar a vinda do Glória a Senhor. Deus. Olha, mas a prostituição e toda a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Estilo de vida que o crente tem que viver, se apartar de toda a aparência do mal. Aleluia. Santo Deus. Olha, pois
Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Glória a Deus. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É assim que eu tento andar na presença do Senhor, aguardando a sua vida. Olha, Meu Deus, glória a Deus. porque os que eles fazem oculto, até dizer é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Glória a Deus. Olha, sabe o que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12? Aquele que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Olhe, se examine. Examina a tua vida. Examina a tua vida, gente. Enche teu coração do Espírito Santo. Aleluia. Busca Deus, se consagre, usa as armas que Ele te deu, se revisa da armadura de Deus. Não há outro caminho para nós. Verdade. Certeza. Apostatar desse caminho, desviar desse caminho é loucura. É verdade. É loucura para nós. Conhecemos demais, sabemos demais. Sabemos demais. E vamos ser cobrados pelo que aprendemos. É verdade. Temos que seguir até o fim, perseverar até o fim. E aí então seremos salvos. Lute pela tua fé, lute pela tua salvação. Lute para se achar digno de entrar no reino de Deus, para estar de pé quando o Filho do Homem retornar. Quando a trombeta soar. Aleluia. Glória a É Deus. Deus. Esse é o recado de Deus para a tua vida nessa noite. Aleluia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, É. que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Assim diz o Senhor. Glória E aí então seremos avisos por dignos de entrar em um lugar onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem depressão, nem fome, nem sede, nem nudez. Paulo, quando ele fala lá em Romanos 8, 32 em diante, quem nos separará do amor de Deus? A fome, a espada, a nudez, a altura, a profundidade. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Paulo diz que essas coisas não podem separar, se você não permitir. É Deus. Se você der brecha, se você der lugar, pode haver perigo ali. Não permita. Persevere até o fim. Lute pela tua salvação. Glória a Jesus. E aí então, eternamente, você já pensou, parou para pensar na eternidade? Aleluia. Você já parou para pensar no que significa a eternidade? Nunca, 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 nunca terá fim. Vai passar 100 bilhões de anos, nós vamos estar com o Senhor. Mais 100 bilhões, mais 100 bilhões, mais 100 bilhões, mais 100 bilhões. E sempre, sempre, nunca terá fim. Nunca, nunca. Por isso que Paulo, depois de ter sido apedrejado, lá em Antioquia, e os discípulos o rodearam, ele se levanta e diz: olha, meus irmãos, procurando animá-los, convém passar por muitas tribulações para poder entrar no reino de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. É isso que o Espírito Santo queria falar com você nessa noite. Que nós possamos lutar, que nós possamos perseverar, que nós possamos ser soldados valorosos na presença de Cristo, que nós possamos militar legitimamente a fim de receber o prêmio naquele último dia. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Eu agradeço a riquíssima oportunidade em nome de Jesus e quero voltar o microfone para o pastor da igreja. Glória, 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 glória. Aleluia.